Olha só comigo esse texto aqui. Presta atenção que se isso aqui não é uma coisa misteriosa de se entender, mas eu vou te mostrar na Bíblia a resposta para isso daqui. Será que isso que eu vou ler aqui, será que isso que eu vou falar aqui, você já não passou por isso? Você já não passou por essa situação e pensar, o que é isso quer dizer? Por que que isso não se cumpriu porque o texto está falando? Seja bem-vindo a este canal Milagre de Yeshua, toda a escritura inspirada por Deus. Preste bem atenção no que eu vou ler aqui. Eu quero que você comente aí a sua resposta. Eu vou dar alguns segundos para você responder, mas eu vou te mostrar na Bíblia o que que isso quer dizer. Será que a gente vai entender pela Bíblia? É lógico, porque toda a escritura é inspirada por Deus. Acompanha comigo aí, preste bem atenção, olha aí. Tiago 5,14 diz assim, ó. Está alguém entre vós doente? Faz uma pergunta. Aí diz, sim, chame os presbíteros da igreja, orem sobre ele, ungindo com azeite em nome do Senhor. Tá? Agora eu vou te perguntar uma coisa. Por que tem que chamar presbíteros para orar por um doente? Qual é a especialidade de um presbítero? Por que é ele que tem que orar por um doente? Eu faço uma pergunta para você. Por quê? Você tem que responder aí. Coloque aí o seu comentário. Diz assim, ó. Está alguém entre vós aflito? Vou logo no 3. Está alguém entre vós aflito? Ore. Olha aí. Se alguém está aflito, ore. Não pede para ninguém orar. Não pede para ninguém pôr a mão na cabeça de ninguém. É você que tem que orar. Você está angustiado, triste, passando por uma batalha, uma luta? Dobre o seu joelho lá no quarto, como Jesus falou. Ore ao seu pai que está em secreto, fecha a porta do teu quarto, ore em secreto, que o teu pai que está em secreto te recompensará. Não é isso que o Senhor Jesus Cristo falou? Então, na tua aflição, no teu devocional com Deus, na tua intimidade com o Senhor, tranque-se no seu quarto, apresente a sua oração ao Pai, que Jesus falou que o Pai em secreto te recompensará. Então, quem está aflito, ore. Está alguém contente ou alegre? Cante louvores. Tá vendo? Porque a pessoa, quando está angustiada, aflita, eu vejo pessoas falando muito isso nos hinos. Aí eu vejo que isso não bate com o que está mostrando aqui. Ah, irmão, se tudo está difícil, adore ao Senhor, mesmo no sacrifício, dá a Ele louvor de adoração. Está na cova, está na luta, está dentro da fornalha, está na cova, louva a Deus, adora a Deus. É? Mas não é isso que está dizendo aqui esse texto, não. Esse texto está dizendo aqui, para louvar tem que estar alegre, contente. Não é triste, angustiado. Aqui está dizendo que se a pessoa estiver triste, angustiado, ela tem que orar. Está aqui no versículo 13 falando. Não, eu estou falando, nem religião nenhuma que está falando. Está aqui, ó. Alguém aflito, angustiado, ore. Não é cante louvores. A pessoa está angustiada. Meu Deus, estou passando por uma montanha muito grande. A pessoa vai ficar cantando louvor. Não é assim, irmão. O coração, a alma não está conseguindo fazer isso. É a Bíblia, eu estou falando da Bíblia, toda a escritura é inspirada por Deus, é o tema do meu canal, é o nome do meu canal, é pura Bíblia, está aqui. Está alguém aflito? Ore. É aflição, tem que orar, clamar, orar. Está alguém alegre? Cante louvores. Não tem esse negócio de estar aflito, angustiado e cantar louvores. Não vai resolver o seu problema, meu irmão. Está alguém alegre? Cante louvores. Essa recomendação, irmão, é a recomendação, é por isso que eu bato nesse meu canal. A igreja não começou em Mateus, Marcos, Lucas e João, tenho vários vídeos falando sobre isso. A igreja começou em Atos dos Apóstolos para frente, tá? Mais precisamente do capítulo 15 para frente, porque se você lá no capítulo 15, se eu não me engano, no versículo 20 em diante, lá é estabelecido o que ficou da antiga aliança para a nova aliança que nos pertence em Cristo. O que ficou da lei de Moisés. Tá? Se não me falha a memória, de todas aquelas ordenanças, estatutos, lei e decreto, só ficaram 3 ou 4 coisas que lá diz que abster-se de sangue, não comer sangue se abster do sangue, não comer carne sufocada, abster-se da idolatria e da imoralidade sexual. Se disso nos afastarmos, faremos bem se assim o fizer. Está lá em Atos do Apóstolo 15, 20 lá para cima, 26, 20, você lá no versículo 20. É isso que diz o texto. Então, a nova aliança ela começou do livro de Atos para frente. Então, isso aqui já é a continuação do que Cristo deixou para a sua igreja.
Então não podemos olhar aqui que no momento da angústia, Davi clamou, no momento de sua aflição, da sua alma, escreveu o Salmo 91, o Senhor é meu pastor, 93, 23, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Aí, no momento da minha angústia, ele que eu andasse, que ele vai dar sombra da morte, não temerei mal algum. As pessoas começam a pegar esses textos e dizer que no momento do desespero, da angústia, a pessoa tem que estar clamando, mas o texto está falando. Aqui no 13, se está alguém aflito, ore. É para você orar, meu irmão, não é estar cantando, não. Não vai ficar cantando, porque se você for ficar cantando, a sua aflição não vai passar. Você vai ficar se sentindo bem, mas você tem que orar, porque tem que quebrar as cadeias do mal. Tem que quebrar as fortalezas demoníacas. A Bíblia diz lá em Efésios 10, 6, 10, revestido de toda a armadura de Deus para poder resistir o dia mal. É oração, sabe? É fortaleza, é palavra, é intimidade com Deus. Está alegre, cante louvores. Então vamos lá. Então por que aqui no versículo 14 está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja. Para quê? Que ele coloque azeite na pessoa em nome do Senhor. Tá? Por que chamar os presbíteros da igreja? Isso aqui era a igreja do primeiro século ainda. Por que os irmãos que aceitaram Jesus, se batizaram nas águas, receberam esses irmãos aqui, eles foram pessoas que já tinham sido batizados com o Espírito Santo. Provavelmente eram pessoas até lá do dia do Pentecostes, estavam incluídos nessa oração aqui, quando Tiago escreve isso aqui. Você está entendendo? Então, por que, se todo cristão, lá em Marcos 16, fala que ele tem autoridade para expulsar demônio, porque está lá, muitos defendem essa ideia, porque Jesus falou que esses sinais seguirão os que crerem, não, expulsarão demônio, tocarão no inferno, serão curados. Milagre só ficou para a igreja do primeiro século. Só o povo do primeiro, porque tem igreja que prega isso. Tem denominação aí, tradicional, que prega isso. Que o poder de orar e fazer algo acontecer ficou só no povo do primeiro século. Parece que eles foram assim, algo muito especial que Deus criou naquela época para ser muito diferenciado. Meu irmão, aquele povo sofreu muito, meu irmão, por causa do evangelho. Aquele povo foi martirizado por causa do evangelho. Eles mexeram o pé na porta das pessoas, espancavam eles lá dentro e prendiam, jogavam em cárcere, levavam para ser executado. Não é brincadeira a vida deles não, meu irmão. A vida deles não foi brincadeira. Esse negócio de achar que a vida da igreja do primeiro século foi brincadeira, não foi não. Então, por que eles tinham que chamar os presbíteros da igreja? Quem eram esses presbíteros? Será que esses presbíteros, esses irmãos das igrejas hoje em dia evangélicas? Será que porque alguém recebe uma unção de presbítero numa igreja, esse texto está se cumprindo para ele? Está se cumprindo? Eu te faço uma pergunta. Quer que eu te responda? Fica aí no canal Milagre de Shows que eu vou já te responder. Eu vou te responder que não. Esse texto não tem nada a ver com os presbíteros da igreja de hoje. Os presbíteros da igreja do primeiro século não é os mesmos presbíteros que são levantados nas denominações evangélicas da nossa geração. Não são essas pessoas. Não é disso que o texto está falando. Sabe por quê? Porque eu já passei por várias denominações. Uma vez fizeram filas numa igreja, colocaram os 3 presbíteros e enfileiraram umas 50 pessoas para presbítero orar baseado nesse texto, porque diz que tem que chamar o presbítero para orar. Aí botaram os presbíteros lá e começaram a orar, aí os outros irmãos tudo olhando, como se os outros fossem insignificantes, que Deus só derramou unção para esses presbíteros. Nem pastor tem mais autoridade que o presbítero. Nem o pastor, porque aqui diz que é o presbítero que vai orar pelo enfermo. Os presbíteros ficam ficam tudo assim, tudo orgulhoso, tudo vaidoso. Meu irmão, isso não tem nada a ver com esses presbíteros dessas igrejas de hoje. Não tem nada a ver com isso daqui. Porque se um presbítero está abaixo de um pastor, então se for medir por nível de cargo, então o pastor que tinha que receber a autoridade de orar pelos enfermos, não o presbítero. O que tem? Qual é o diferencial de ser um presbítero numa igreja? Eu conheço vários. Não vejo nada demais neles, são pessoas simples, humildes, são irmãos que servem a Deus. Normalmente, às vezes são até enfermos, tem cheio de problema, eu não vejo nada disso. Então, por que? Aí o irmão orou por várias pessoas enfermas na igreja e não vi ninguém cantando milagre ali, eu não vi ninguém cantando nada. As pessoas continuaram, todo mundo com seus problemas. Quem estava doente estava, não deve ter uma cura, outro não. Mas sendo que o texto não se aplica a isso. O texto se aplica a uma outra situação que eu vou falar para você daqui a pouco. Quem são os presbíteros da igreja? Você vai assistir agora o 3º vídeo que eu vou te mostrar claramente que esses presbíteros não são os das igrejas evangélicas que a gente está conhecendo, não. Vou te mostrar quem são. Por que tinha que chamar eles? Por quê? Se todos do primeiro século não participaram do Pentecostes, não estavam bem próximo ali,
do martírio de Jesus, quando Jesus foi ressuscitou, eles não comiam o partido do pão ali. Muitos daqui provavelmente conheceram Jesus pessoalmente, não receberam lá os dons espirituais em Pentecostes, a descida do Espírito Santo. Então por quê? Se eles tinham o Espírito Santo, então por que eles tinham que chamar presbíteros para orar? No próximo vídeo, não perde, assista os 3, que agora no terceiro eu vou te revelar quem é o presbítero da igreja, porque é só com eles que orar por enfermo. Eu vou te mostrar no canal Milagre de Yeshua. Permaneça aí, assista os 3 vídeos, que tu vai descobrir agora pela palavra o porquê que diz que são presbíteros da igreja. Que Deus te abençoe. Até o próximo vídeo, em nome de Jesus.